Como uma pequena menina de apenas 8 anos, me ensinou o verdadeiro significado da palavra família. Naquela época, eu era uma mulher amarga. Acabara de me aposentar depois de 30 anos trabalhando como auxiliar de limpeza em um hospital público. E a solidão pesava sobre meus ombros como uma manta molhada e fria. Meu marido, José, tinha falecido 3 anos antes de um infarto fulminante. E nossos 2 filhos moravam longe, um em São Paulo, outro no Rio, cada um construindo sua própria vida, suas próprias famílias. Eu entendia, claro, a vida é assim mesmo, mas isso não tornava as noites menos silenciosas ou os domingos menos vazios. Morava sozinha em uma casinha simples no bairro da Vila Esperança, na periferia de Belo Horizonte. Era um lugar que já foi melhor, onde as famílias se conheciam e as crianças brincavam na rua até a noite cair. Mas com o passar dos anos, o bairro foi mudando. O tráfico chegou devagar, como uma sombra que vai crescendo até engolir tudo. As mães começaram a trancar as crianças dentro de casa. As janelas ganharam grades mais grossas. E aquele senso de comunidade que eu tanto amava foi se dissolvendo como açúcar na chuva. Eu acordava todos os dias às 5:30 da manhã, mesmo aposentada. O hábito de uma vida inteira não se quebra da noite para o dia. Fazia meu café preto e forte, do jeito que o José gostava, e sentava na varanda para ver o mundo acordar. Era meu momento de paz, quando o ar ainda estava fresco, e o barulho do dia ainda não tinha começado. Naquela manhã de dezembro, o calor já prometia ser escaldante mesmo às 6 da manhã. O céu estava desse azul pálido que antecede os dias de muito sol, e eu podia sentir o cheiro da padaria do seu Antônio, assando os pães matinais. Era quinta-feira, lembro bem, porque nas quintas-feiras eu sempre ia ao mercadinho do Zé Carlos, comprar os mantimentos da semana. Foi quando a vi pela primeira vez. Uma menininha magricela, de cabelos castanhos, desgrenhados e sujos, estava sentada na calçada em frente ao posto de gasolina abandonado, 3 quarteirões abaixo da minha casa. Mesmo à distância, eu podia ver que ela estava só, completamente só. Usava uma camiseta rosa desbotada, grande demais para seu corpinho franzino, e uma saia jeans rasgada no joelho. Não tinha sapatos. No começo, pensei que fosse apenas uma criança esperando alguém. Talvez a mãe tivesse entrado em alguma loja e ela estivesse aguardando do lado de fora. Mas alguma coisa no jeito como ela se encolhia contra a parede, como se quisesse desaparecer, me incomodou. Era um movimento que eu conhecia bem, o movimento de quem tem medo. Terminei meu café e entrei para me arrumar. Vesti minha roupa de sair, peguei a bolsa e a lista de compras. Mas quando passei pela varanda novamente para trancar a porta, ela ainda estava lá, na mesma posição, encolhida contra a parede do posto. O mercadinho ficava na direção oposta, mas algo mais forte que a lógica me puxou para o lado dela. Meus pés pareciam ter vontade própria enquanto eu caminhava pela calçada rachada, evitando os buracos e as poças de água suja que nunca secavam completamente. Quando cheguei mais perto, pude ver melhor seu rostinho. Ela devia ter uns 7 ou 8 anos, com olhos grandes e escuros, que pareciam ocupar metade da face pequena. Tinha a pele morena, queimada de sol, e eu podia ver pequenas feridas nos braços e nas pernas. Nada grave, apenas os machucados, normais de uma criança que brinca na rua. Mas o que mais me chamou a atenção foi a expressão em seu rosto. Era uma mistura de cansaço e alerta constante, como se ela estivesse sempre pronta para correr. "Bom dia, pequena", eu disse, tentando soar o mais carinhosa possível. Ela ergueu os olhos para mim e pude ver o susto atravessar seu rosto como um raio. "Bom dia, senhora", ela respondeu baixinho, a voz quase um sussurro. "Você está esperando alguém?" Ela balançou a cabeça que não, mas não disse nada mais. Ficou me olhando com aqueles olhos enormes, como se estivesse tentando decifrar se eu era uma ameaça ou não. "Você mora aqui perto?" Novamente ela balançou a cabeça, dessa vez indicando que não sabia ou não queria responder. Eu podia sentir o cheiro dela. Não era exatamente um cheiro ruim, mas era o cheiro de quem não toma banho há alguns dias, misturado com o cheiro doce e azedo de criança. "Qual é o seu nome?" "Isabela", ela murmurou, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso. "Mas todo mundo me chama de Isa." "Isa, que nome bonito. Eu sou a Dona Maria Helena, mas pode me chamar só de Dona Maria." Me agachei para ficar na altura dela, ignorando o protesto dos meus joelhos. "Você está com fome, Isa?"
Os olhos dela se iluminaram por um segundo, mas logo voltaram a ficar cautelosos. Ela assentiu devagar com a cabeça. Que tal se você me acompanhar até o mercadinho? Eu preciso comprar umas coisas e depois podemos passar na padaria do seu Antônio. Ele faz uns pães doces deliciosos. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse pesando os prós e contras. Finalmente se levantou. Era ainda menor em pé do que eu imaginava, e pude ver que suas perninhas eram finas demais, com os joelhos grandes e salientes de quem não come direito. Caminhamos juntas até o mercadinho do Zé Carlos. Isa mantinha uma distância segura de mim, sempre meio passo atrás, pronta para fugir caso fosse necessário. Eu respeitei seu espaço e tentei manter a conversa leve. Você gosta de pão doce, Isa? Gosto, ela respondeu, e sua voz tinha um tom sonhador. Minha mãe às vezes comprava na padaria perto de casa. Eram quentinhos e tinham açúcar por cima. E onde ela está agora, sua mãe? O rosto de Isa se fechou imediatamente. Ela olhou para o chão e não respondeu. Eu percebi que tinha pisado em terreno perigoso e mudei de assunto rapidamente. Olha, chegamos. Seu Zé Carlos é muito simpático. Você vai ver. O mercadinho era pequeno e apertado, com prateleiras altas, cheias de produtos empilhados até o teto. Zé Carlos estava atrás do balcão, como sempre, folheando um jornal velho. Era um homem negro, de uns 50 anos, com um sorriso fácil e genuíno. Oi, Dona Maria. Como está a senhora hoje? Bem, seu Zé. Trouxe uma amiguinha comigo. Coloquei a mão suavemente nas costas de Isa e senti que ela estava tensa como um fio de arame. Essa é a Isa. Oi, Isa. Primeira vez que vejo você por aqui. Zé Carlos sorriu para ela. Que idade você tem? 8. Ela sussurrou. Enquanto eu fazia minhas compras, Isa ficou quieta ao meu lado, observando tudo com aqueles olhos grandes e atentos. De vez em quando ela olhava com curiosidade para as prateleiras de doces, mas não pedia nada. Quando terminei, peguei um pacote de biscoitos recheados e coloquei no balcão. Esse também, seu Zé. Claro, Dona Maria. Saímos do mercadinho e fomos direto para a padaria do seu Antônio. O cheiro de pão fresco e café estava forte no ar, e eu podia ver Isa aspirar fundo, como se quisesse guardar aquele cheiro dentro dela. Dona Maria chegou na hora certa. Acabei de tirar os pães doces do forno. Seu Antônio era um português baixinho e rechonchudo, que morava no Brasil há mais de 40 anos, mas nunca perdeu o sotaque. Então me dá 2 bem quentinhos, seu Antônio, e um copo de leite para a menina. Sentamos em uma mesinha pequena na frente da padaria. Isa segurou o pão como se fosse um tesouro, soprando para esfriar antes de dar cada mordida. Bebia o leite em pequenos goles, fazendo durar o máximo possível. Está gostoso? Perguntei. Ela assentiu vigorosamente, com a boca cheia, e pela primeira vez sorriu de verdade. Era um sorriso lindo, que iluminava todo o seu rostinho magro. Isa, posso fazer uma pergunta? Onde você dormiu ontem à noite? O sorriso desapareceu. Ela engoliu o pedaço de pão e ficou olhando para o copo de leite. Na rua, ela disse finalmente. E seus pais? Não sei onde eles estão. Sua voz era tão baixa que eu quase não conseguia ouvir. Eles saíram anteontem de noite e não voltaram mais. Senti um aperto no peito. Saíram para onde? Ela deu de ombros. Não sei. Eles saem assim às vezes. Mas dessa vez, eles não voltaram. E você ficou sozinha em casa? Fiquei esperando até ontem de manhã. Depois não tinha mais comida e eu vim procurar eles. Ela ergueu os olhos para mim. A senhora sabe onde eles podem estar? Eu não sabia o que dizer. Como explicar para uma criança de 8 anos que seus pais provavelmente estavam usando drogas em algum lugar, perdidos no mundo, sem se importar com a filha que deixaram para trás? Não sei, minha filha. Mas que tal se por hoje você ficasse comigo? Até seus pais aparecerem. Isa me olhou com desconfiança. A senhora não vai me machucar? A pergunta me partiu o coração. Nunca, minha pequena. Eu tenho uma casinha ali pertinho, bem limpinha e segura. Você pode tomar um banho quente, comer direito e dormir numa cama de verdade. O que acha? Ela pensou por um longo tempo, mastigando devagar o último pedaço do pão. Posso levar os biscoitos? Claro que pode. São seus. E assim começou a jornada mais importante da minha vida. Quando chegamos em casa, Isa ficou parada na porta, olhando tudo com curiosidade. Minha casa era simples, sala pequena com um sofá velho, mas limpo,
Uma televisão antiga, uma mesa de jantar de fórmica e 2 cadeiras. A cozinha era minúscula, mas funcional, e tinha um quintal pequeno nos fundos com algumas plantas que o José tinha deixado. Pode entrar, não precisa ter medo. Ela entrou devagar, tocando nas coisas com cuidado, como se tudo fosse muito frágil. Parou em frente à estante onde eu tinha algumas fotos dos meus filhos e do José. É sua família? Perguntou. É, esse aí é o José, meu marido que já morreu. E esses são meus filhos, Ricardo e Paulo. Eles são grandes agora e moram longe. A senhora não tem mais família aqui? Não, minha filha. É só eu. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente o que era estar sozinho no mundo. Que tal um banho quente? Você deve estar se sentindo suja depois de dormir na rua. Levei ela até o banheiro pequeno e liguei o chuveiro. Isa olhou para a água quente saindo como se fosse um milagre. Vou buscar uma toalha limpa e uma roupa para você. Pode ser uma camiseta minha. Vai ficar grande, mas pelo menos está limpinha. Deixei ela sozinha e fui procurar algo que pudesse servir. Acabei pegando uma camiseta velha do José e uns shorts que eu usava para dormir. Seria grande demais, mas era melhor que as roupas sujas que ela estava usando. Quando ela saiu do banho, parecia outra criança. O cabelo castanho, limpo e penteado, chegava quase na altura dos ombros. A pele morena estava rosada do banho quente, e ela cheirava ao sabonete de erva doce que eu sempre usava. Está se sentindo melhor? Muito melhor, Dona Maria. Obrigada. Preparei um almoço simples. Arroz, feijão, um ovo frito e salada de tomate. Para Isa, devia parecer um banquete. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada, e pediu para repetir 2 vezes. Depois do almoço, ela se acomodou no sofá para assistir televisão. Coloquei um desenho animado, e ela ficou ali, quietinha, abraçada em uma almofada. Em menos de meia hora, estava dormindo, profundamente. Eu fiquei observando ela dormir. Era tão pequena, tão frágil. Como pode alguém abandonar uma criança assim? Que tipo de pais saem de casa e deixam uma menina de 8 anos completamente sozinha no mundo? Mas ao mesmo tempo, senti algo que não sentia há muito tempo. Uma sensação de propósito, de ser necessária. Isa precisava de mim, e eu, sem nem perceber, precisava dela também. Naquela tarde, enquanto ela dormia, liguei para meus filhos. Contei sobre a situação e perguntei o que eles achavam que eu deveria fazer. Ricardo, sempre prático, disse que eu deveria chamar o conselho tutelar. Paulo foi mais cauteloso, lembrando que eu não conhecia a história completa da família dela. Ambos tinham razão, claro. Mas quando olhei para aquela criança dormindo no meu sofá, usando a roupa do meu marido morto, algo dentro de mim disse que era exatamente onde ela deveria estar. Isa acordou no final da tarde, um pouco desorientada. Levou alguns segundos para lembrar onde estava. Oi, dorminhoca. Dormiu bem? Ela assentiu, esfregando os olhos. Sonhei que estava em casa, com minha mãe fazendo comida. Deve ser saudade, né? É. Ela se endireitou no sofá. Dona Maria, a senhora acha que meus pais vão me procurar? Eu não sabia o que responder. Como ser honesta sem destruir a esperança de uma criança? Não sei, minha filha, mas o que eu sei é que enquanto eles não aparecem, você tem um lugar aqui comigo. Pode ficar o tempo que precisar. De verdade? De verdade. Ela me deu o primeiro abraço naquele dia. Um abraço apertado, desesperado, como se eu fosse a última coisa boa que restava no mundo dela. E talvez eu fosse mesmo. Preparei um jantar caprichado. Macarrão com molho de tomate, frango desfiado e queijo ralado por cima. Isa comeu com vontade, contando pequenas histórias sobre a escola que frequentava antes de tudo desandar. Eu gostava muito da professora Carla. Ela era boazinha e sempre dizia que eu era muito inteligente, só que faz tempo que não vou na escola. Por quê? Minha mãe e meu pai começaram a brigar muito. Aí ela não conseguia mais me levar, e eles falavam que tinham coisas mais importantes para fazer. Meu coração se apertava a cada palavra. Como pode alguém considerar alguma coisa mais importante que o bem-estar do próprio filho? Que tal se amanhã nós dermos uma passada na escola, para ver se podemos te matricular de novo? Os olhos dela brilharam. Posso mesmo voltar a estudar? Claro que pode. Toda criança tem direito à escola. Naquela noite, arrumei o quarto dos meninos para ela. Estava fechado há anos, cheio de poeira e com cheiro de mofo, mas depois de uma boa limpeza e lençóis frescos, ficou aconchegante novamente. Coloquei uma das minhas camisolas para ela usar como pijama.
Esse quarto era dos seus filhos? Ela perguntou, olhando ao redor. Era, quando eram pequenos como você. Eles são bonitos nas fotos. Ah, senhora, sente saudades? Muita saudade. Mas eles têm suas vidas agora, é normal. Eu acho que eles sentem saudades da senhora também. A inocência daquela criança me tocou profundamente. Você acha? Acho. Porque a senhora é muito boa. Se eu tivesse uma mãe como a senhora, eu ligaria para ela todo dia. Fiquei sem palavras. Apenas a cobri direito e dei um beijo na testa. Boa noite, minha filha. Boa noite, Dona Maria. Obrigada por me deixar ficar aqui. Obrigada a você por me fazer companhia. Quando apaguei a luz e fechei a porta, senti que algo fundamental tinha mudado na minha vida. Pela primeira vez em 3 anos, eu tinha uma razão para acordar no dia seguinte que não fosse apenas o hábito. Naquela noite, deitada na minha cama, pensei em tudo o que tinha acontecido. Em menos de 12 horas, uma estranha pequena tinha entrado na minha vida e preenchido um vazio que eu nem sabia que existia, mas também sabia que a situação era complicada. Isa tinha pais, por mais negligentes que fossem, e eu era apenas uma senhora solitária que ofereceu ajuda por um dia. Ou pelo menos era isso que eu pensava naquele momento. Na manhã seguinte, acordei com o cheiro de café. Desconcertada, levantei e fui até a cozinha. Isa estava lá, na ponta dos pés, tentando alcançar a caneca no armário alto. Bom dia, Dona Maria. Tentei fazer café para a senhora, como minha mãe fazia para meu pai. O café estava forte demais e um pouco amargo, mas eu tomei, cada gole como se fosse o melhor café da minha vida. Ver aquela menina tentando cuidar de mim, retribuir o carinho que havia recebido, me emocionou profundamente. Está delicioso, minha filha. Obrigada. Depois do café da manhã, nos arrumamos para ir até a escola. Isa vestiu as roupas que ela tinha chegado, já lavadas e passadas. Ainda estavam um pouco grandes e gastas, mas pelo menos estavam limpas. A Escola Municipal Santos Dumont ficava a uns 15 minutos de caminhada de casa. Era uma escola simples, de tijolo vermelho, com um pátio pequeno e algumas árvores. Enquanto caminhávamos, Isa ia me contando sobre os colegas que tinha deixado para trás. Tinha a Júlia, que era minha melhor amiga, e o Pedro, que sempre dividia o lanche comigo quando eu esquecia o meu em casa. Você esquecia o lanche? Às vezes minha mãe não tinha tempo de fazer, ou não tinha nada em casa para fazer. Ela falou isso com naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Na secretaria da escola, conversamos com a diretora, Dona Francisca, uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso cansado, mas sincero. A Isabela, menina, há quanto tempo? Estávamos preocupados com você. Já fazia mais de 1 mês que não aparecia. Bom dia, Dona Francisca. Eu sou Maria Helena e estou cuidando da Isa temporariamente. Gostaríamos de saber se é possível ela voltar a estudar. Dona Francisca nos levou para sua sala e fechou a porta. Dona Maria, posso perguntar qual é sua relação com a Isabela? Expliquei a situação. Como tinha encontrado ela na rua, sozinha e abandonada. A diretora ouviu tudo com atenção, fazendo algumas anotações. Entendo. A situação da família da Isabela é complicada. Os pais dela já vieram aqui algumas vezes em estado alterado, claramente sob efeito de drogas. A mãe, Silvana, chegou a pedir dinheiro emprestado para funcionários da escola. Isa estava sentada ao meu lado, ouvindo tudo em silêncio. Eu podia sentir a tensão no seu corpinho pequeno. E o pai? O Anderson? Esse é outro problema. Tem passagem pela polícia, já foi preso algumas vezes. A última vez que esteve aqui, fez um escândalo porque queria levar a Isabela embora no meio da aula, mas estava claramente drogado. Meu estômago se revirou. Em que tipo de situação essa criança estava vivendo? Dona Francisca, o que precisa ser feito para ela voltar às aulas? Oficialmente, precisamos da documentação dela e da autorização dos pais ou responsáveis. Mas ela olhou para Isa com carinho. Considerando as circunstâncias, acho que podemos dar um jeito. A Isabela é uma criança muito inteligente. Não pode ficar sem estudar. Enquanto Dona Francisca preparava os papéis necessários, eu e Isa demos uma volta pela escola. Ela me mostrou sua sala de aula favorita, o pátio onde brincava no recreio, a biblioteca pequena, mas aconchegante. Dona Maria, a senhora acha que meus pais vão ficar bravos se descobrirem que estou estudando de novo? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você acha que eles ficariam bravos?
Porque nas últimas vezes, quando eu falava da escola, meu pai dizia que era perda de tempo, que eu era burra mesmo e nunca ia aprender nada. Senti uma raiva quente subir pelo meu peito. Como pode um pai falar isso para o próprio filho? Isa, escuta bem o que eu vou te falar. Você não é burra. Você é muito inteligente e merece estudar, sim. E se alguém disser o que? Contrário. Não acredite. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e sérios. A senhora promete? Prometo. Voltamos para a secretaria e concluímos os procedimentos. Isa começaria as aulas na segunda-feira seguinte. No caminho de volta para casa, paramos na loja da Dona Conceição para comprar algumas roupas e material escolar para Isa. Não era nada muito caro. Algumas camisetas, 2 saias, um tênis simples, cadernos, lápis e canetas. Mas ver o rosto dela iluminado ao escolher. Cada item me encheu de uma alegria que eu não sentia há muito tempo. Posso mesmo ficar com tudo isso? Ela perguntou, segurando uma mochila pequena e rosa. Claro que pode. É seu. Durante o resto da semana, desenvolvemos uma rotina. Acordávamos cedo, tomávamos café juntas, e depois eu a ensinava algumas coisas que ela tinha perdido na escola. Isa era realmente inteligente. Aprendia rápido e tinha uma curiosidade natural sobre tudo. As tardes eram reservadas para brincadeiras e conversas. Ela me contava histórias da sua vida anterior, sempre omitindo as partes mais dolorosas, mas eu conseguia ler nas entrelinhas. A negligência, a falta de comida, as brigas constantes entre os pais. Dona Maria, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Por que a senhora é tão boa comigo? A senhora nem me conhecia. Pensei na resposta por um momento. Sabe, Isa, às vezes a vida coloca pessoas especiais no nosso caminho quando mais precisamos. Eu estava muito sozinha e você apareceu. Talvez a gente tenha se encontrado porque uma precisava da outra. Eu gosto muito da senhora, Dona Maria. Eu também gosto muito de você, minha pequena. Na sexta-feira à noite, estávamos assistindo televisão juntas quando alguém bateu na porta. Eram batidas fortes, impacientes. Isa se encolheu imediatamente no sofá e pude ver o medo tomar conta do seu rosto. Fica aqui, eu disse, me levantando para atender. Abri a porta e me deparei com um homem, alto e magro, de uns 30 e poucos anos, com roupas sujas e um cheiro forte de álcool e cigarro. Tinha os olhos vermelhos e a expressão alterada de quem estava sob efeito de alguma droga. Boa noite. Você é a velha que tá com minha filha? Meu sangue gelou. Você deve ser o Anderson. Isso mesmo. Vim buscar a Isabela. Onde ela tá? Pelo tom da voz e pela postura agressiva, percebi que estava diante de uma situação perigosa. Mas quando olhei para trás e vi Isa tremendo de medo, no sofá, soube que não ia entregar aquela criança para aquele homem em nenhuma hipótese. Ela está dormindo. Eu menti. E você está claramente alterado. Não vou deixar você levar ela assim. Eu sou o pai dela, velha. Você não tem direito nenhum de ficar com ela. Ele tentou entrar, mas eu me posicionei na frente da porta. Onde você esteve esses dias todos? Sabe que sua filha estava passando fome na rua? Isso não é da sua conta. Cadê a Isabela? Nesse momento, ouvi a voz pequena de Isa atrás de mim. Pai. Anderson olhou por cima do meu ombro e viu a filha. Isa, vem cá. Nós vamos embora. Não quero ir, pai. Quero ficar com a Dona Maria. O rosto dele se contorceu de raiva. Como é que é? Você tá me desobedecendo? Por favor, Sr. Anderson. Eu tentei mediar a situação. Ela está bem aqui. Está estudando. Se alimentando direito. Eu não te perguntei nada, velha metida. Isa, eu disse para você vir aqui agora. Isa começou a chorar. Não. Quero ir, pai. Por favor. Você vai sim. Porque eu sou seu pai e você tem que me obedecer. Foi quando percebi que ele estava ficando mais alterado e agressivo. Tinha as pupilas dilatadas e as mãos tremiam. Era evidente que estava drogado. Senhor Anderson, por que não volta amanhã? Quando estiver mais calmo. Aí conversamos direito sobre a situação da Isa. Não, eu quero minha filha agora. Ele deu um passo à frente, me empurrando levemente. Sai da frente, velha. Nesse momento, meu instinto de proteção falou mais alto. Não ia deixar aquele homem levar Isa em estado alterado. Não importava se era o pai dela ou não. Não. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você não vai levar ela assim. Se quiser conversar sobre isso, volta amanhã quando estiver sóbrio. Você tá me desafiando? Ele se aproximou mais.
e eu pude sentir o bafo forte de álcool e cigarro. Você não sabe com quem tá mexendo, velha. Isa estava chorando alto agora. E isso parecia deixar Anderson ainda mais irritado. Para de chorar, menina. Você tá me envergonhando. Deixa ela em paz. A coragem que eu não sabia que tinha me fez dar um passo à frente. Você abandona sua filha por dias, deixa ela passando fome na rua, e agora quer vir aqui gritando com ela? Que tipo de pai você é? Anderson me olhou com uma expressão perigosa. Por um momento, achei que ele fosse me bater, mas então ouvi a voz de Isa, muito baixinha. Pai, por favor, não machuca a Dona Maria. Ela só tá cuidando de mim. Algo no tom desesperado da filha deve ter tocado alguma parte ainda humana nele, porque Anderson recuou um passo. Tá bom, ele disse, passando as mãos pelos cabelos desgrenhados. Mas amanhã eu volto, e ela vai embora comigo. Entendeu, velha? Entendi. Ele olhou para Isa uma última vez. E você, para de fazer drama. Amanhã nós vamos para casa. Depois que ele foi embora, tranquei a porta rapidamente e corri para abraçar Isa, que estava tremendo e chorando no sofá. Calma, minha filha. Ele já foi embora. Dona Maria, eu não quero ir com ele. Ele tá diferente. Tá assustador. Abracei ela mais forte, sentindo seu corpinho pequeno tremer contra o meu. Eu sei, minha pequena. Eu sei. Naquela noite, Isa não conseguiu dormir. Ficou na minha cama, encolhida como um gato assustado, sobressaltando com qualquer barulho. Eu também não preguei o olho, pensando no que fazer. Legalmente, Anderson tinha direitos sobre a filha, mas moralmente, como eu poderia entregar uma criança para um homem claramente viciado em drogas? No sábado de manhã, liguei para meu filho Ricardo em São Paulo. Expliquei a situação toda, e ele imediatamente sugeriu que eu procurasse o conselho tutelar. Mãe, a senhora não pode resolver isso sozinha. É uma situação muito séria. Ele estava certo, é claro. Mas quando olhei para Isa brincando quietinha no quintal, tentando parecer normal apesar do medo que transparecia em cada movimento, soube que precisava agir rápido. Liguei para o conselho tutelar e marquei uma visita para segunda-feira. Mas o fim de semana passou como uma eternidade. Isa mal saía do meu lado, sempre olhando para a porta, esperando o pai aparecer a qualquer momento. No domingo à tarde, estávamos sentadas na varanda quando Anderson apareceu novamente. Dessa vez ele não estava sozinho. Trazia uma mulher magra e pálida, com cabelos descoloridos e olheiras profundas. Devia ser Silvana, mãe de Isa. Boa tarde, Anderson disse, tentando soar mais civilizado. Essa é a Silvana, mãe da Isa. Viemos buscar nossa filha. Isa se grudou em mim imediatamente. Mãe, ela disse, e havia tanta esperança e medo misturados na voz dela que meu coração se partiu. Silvana olhou para a filha, como se demorasse para reconhecê-la. Oi, Isa, como você tá? Tô bem, mãe. Onde vocês estavam? Ah, nós tivemos que resolver umas coisas. A voz de Silvana era arrastada, e ela tinha dificuldade para focar o olhar. Estava claramente sob efeito de drogas também. Pronto, disse Anderson. Agora que vocês já se viram, vamos embora, Isa. Esperem um momento. Eu intervi. Vocês desapareceram por mais de uma semana. Deixaram uma criança de 8 anos completamente sozinha. E agora acham que podem simplesmente aparecer e levar ela embora? Ela é nossa filha, Silvana murmurou. A gente só precisava de um tempinho para se organizar. Se organizar para... Quê? Para usar mais drogas? Anderson deu um passo à frente, ameaçador. Cuidado com o que você fala, velha. Eu falo o que eu quiser na minha própria casa. E não vou entregar essa criança para 2 viciados. Mãe, Isa disse baixinho. Vocês vão me deixar de novo? Silvana olhou para a filha com os olhos cheios de lágrimas. Por um momento, vi um lampejo da mãe que ela devia ter sido um dia. Não, filha, a gente não vai te deixar mais. Promete? Prometo. Mas eu podia ver na expressão dela que era uma promessa vazia. Silvana estava tão perdida nas drogas quanto o marido. Olha, eu disse, tentando encontrar um meio termo. Por que vocês não deixam a Isa ficar mais alguns dias? Até vocês se estabilizarem? Ela está bem aqui, está estudando. Não! Anderson explodiu. Chega dessa palhaçada. Isa, vem aqui agora ou eu vou te buscar à força. Isa começou a chorar e se escondeu atrás de mim. Não quero ir, Dona Maria. Eles vão me deixar sozinha de novo. Ninguém vai te deixar sozinha, Silvana disse, mas sua voz não convencia nem ela mesma. Foi quando percebi que não tinha escolha.
Se eu entregasse Isa para eles naquele momento, estaria condenando aquela criança a uma vida de negligência e abandono. Ou pior, não, eu disse, me posicionando na frente de Isa. Ela não vai com vocês. Como é que é? Anderson avançou para cima de mim. Vocês ouviram direito. Não vou entregar uma criança para 2 drogados. Eu sou o pai dela. Ser pai não é só fazer um filho. É cuidar, é dar carinho, é colocar as necessidades da criança antes das suas. E vocês não fazem nada disso. Anderson estava ficando cada vez mais alterado. Você não tem direito nenhum sobre ela. E vocês têm? Cadê esse direito quando ela estava passando fome na rua? Cadê esse direito quando ela estava dormindo na calçada sozinha e com medo? Mãe, Isa sussurrou atrás de mim. A Dona Maria tá certa. Vocês me deixaram sozinha. Silvana começou a chorar. Desculpa, filha. A gente estava passando por uns problemas. Que problemas são mais importantes que sua filha? Eu perguntei. Ela não soube responder. Anderson, vendo que estava perdendo a discussão, partiu para a ameaça direta. Ou você entrega minha filha agora, ou eu chamo a polícia. Pode chamar, eu respondi, surpreendendo a mim mesma com minha coragem. Eu também vou chamar. Vamos ver o que eles acham de 2 viciados que abandonaram uma criança. Houve um momento de silêncio tenso. Anderson e Silvana se entreolharam, claramente indecisos. Finalmente, Silvana puxou o marido pelo braço. Vamos embora, Anderson. A gente volta depois. Não, eu quero minha filha agora. Anderson, vamos embora. A voz dela tinha uma urgência que eu reconheci. Era o tom de quem estava começando a sentir os efeitos da abstinência e precisava usar drogas novamente. Contra a vontade, Anderson permitiu ser arrastado pela esposa. Antes de sair, se virou para mim. Isso não vai ficar assim, velha. Eu vou voltar com a polícia. Estarei esperando, eu respondi. Depois que eles foram embora, Isa desabou em lágrimas. Chorou por muito tempo, e eu apenas a segurei no colo, fazendo carinho no seu cabelo e sussurrando palavras de conforto. Dona Maria, ela disse quando finalmente parou de chorar. Eles não me amam de verdade, né? A pergunta me destroçou. Como responder isso para uma criança? Isa, às vezes as pessoas que a gente ama têm problemas muito grandes. Problemas que as fazem agir de forma errada. Isso não significa que não amem a gente, mas significa que não conseguem cuidar da gente direito. E eu vou ter que ir embora com eles? Não sei, minha filha. Mas o que eu sei é que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te proteger. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo de Isa ir para a escola, fomos juntas ao conselho tutelar. O órgão funcionava em um prédio pequeno e sem graça no centro da cidade. Mas a assistente social que nos atendeu, Márcia, era uma mulher competente e sensível. Conta para mim como foi que vocês se conheceram, ela disse para Isa, que estava sentada no meu colo. Isa contou a história toda. Como tinha sido abandonada, como me encontrou, como estava se sentindo segura e filha pela primeira vez em muito tempo. Márcia fez várias anotações e fez perguntas específicas sobre os pais. Isa, você já viu seus pais usando drogas? Sim, eles fumavam umas coisas que faziam a casa ficar com cheiro ruim e depois eles ficavam diferentes. Às vezes dormiam o dia todo, às vezes ficavam muito agitados. E eles batiam em você? Meu pai às vezes me dava uns tapas quando eu fazia barulho. E uma vez minha mãe me empurrou porque eu estava com fome e ficava pedindo comida, mas não tinha nada em casa. Cada palavra era como uma punhalada no meu coração. Márcia também parecia tocada pelo relato. Dona Maria, a senhora tem consciência de que essa é uma situação muito complexa? Os pais têm direitos legais sobre a criança. Tenho consciência, sim, mas também sei que uma criança tem direito à segurança, alimentação, educação e amor. E essas coisas ela não estava tendo com os pais. Márcia explicou que ia abrir um processo e fazer uma investigação completa da situação familiar de Isa. Enquanto isso, ela poderia ficar comigo temporariamente sob a supervisão do conselho. Isso significa que eu posso ficar com a Dona Maria? Isa perguntou esperançosa. Por enquanto sim, querida. Mas vamos ter que ver como tudo vai se desenvolver. Saímos do conselho tutelar com uma sensação mista de alívio e apreensão. Pelo menos agora havia uma instância oficial ciente da situação. Mas eu sabia que a batalha estava longe de terminar. Durante as semanas seguintes, nossa vida desenvolveu uma nova rotina. Isa ia para a escola todas as manhãs, e eu a buscava todas as tardes.
Ela estava se adaptando bem aos estudos e já tinha feito novos amiguinhos. À noite, fazíamos a lição de casa juntas. Assistíamos televisão e eu contava histórias para ela antes de dormir. Aos poucos, Isa foi se abrindo mais sobre sua vida anterior. Soube que muitas vezes ficava dias sem comer direito, que dormia no chão porque os pais tinham vendido os móveis para comprar drogas, que tinha que ficar quietinha em casa enquanto pessoas estranhas iam lá comprar remédios dos seus pais. Dona Maria, ela me disse uma noite, a senhora acha que é errado eu não querer voltar para meus pais? Não é errado querer se sentir segura e amada, minha filha. Mas eles são meus pais de verdade, e a senhora não é. Sabe, Isa, às vezes a família não é só quem tem o mesmo sangue que a gente. Às vezes família é quem cuida, quem ama, quem está presente quando a gente mais precisa. Ela ficou pensativa por um momento. Então a senhora é minha família também? Se você quiser, eu adoraria ser sua família. Eu quero, sim. Dona Maria. Muito. Foi mais ou menos nessa época que Anderson e Silvana reapareceram. Mas não da forma que eu esperava. Era uma quinta-feira à noite, e eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi gritos na rua. Olhei pela janela e vi uma confusão na frente da casa do seu Joaquim, 3 casas abaixo da minha. Dona Maria, que barulho é esse? Isa perguntou, aparecendo ao meu lado. Não sei, minha filha. Deve ser só uma discussão de vizinhos. Mas quando vi as luzes azuis e vermelhas dos carros da polícia refletindo na parede da minha sala, soube que era algo mais sério. Alguns minutos depois, Dona Conceição, minha vizinha, bateu na minha porta. Tinha o rosto preocupado e falava rápido, como sempre fazia quando estava nervosa. Maria Helena, você não vai acreditar no que aconteceu. O que foi, Conceição? Prenderam o Anderson e a Silvana. Estava um movimento danado ali na casa do seu Joaquim. Dizem que era um ponto de drogas. A polícia chegou e pegou um monte de gente, incluindo os 2. Senti minhas pernas fraquejarem. Tem certeza que eram eles? Tenho sim. Eu vi quando colocaram eles no carro da polícia. O Anderson estava gritando que era inocente, mas todo mundo sabe que ele andava envolvido nessas coisas. Olhei para Isa, que tinha ouvido tudo. Seu rosto pequeno estava pálido, e ela mordisca o lábio inferior. Um hábito que ela tinha quando ficava nervosa. Meus pais foram presos? Ela perguntou com a voz pequena. Parece que sim, minha filha. Eles vão ficar muito tempo na cadeia? Não sei, Isa. Depende de muitas coisas. Naquela noite, deitei com ela na cama e ficamos conversando no escuro. Dona Maria, isso significa que eu posso ficar com a senhora para sempre? A pergunta me pegou desprevenida. Não sei, minha pequena. Essas coisas são complicadas. Mesmo que seus pais estejam presos, você ainda é filha deles. Mas e se eles saírem da cadeia e continuarem usando drogas? E se eles quiserem me levar de volta? Eram perguntas que eu também estava me fazendo. Vamos rezar para que, quando eles saírem, tenham aprendido a ser pais melhores. E se não tiverem aprendido? Aí a gente vai pensar no que fazer. Mas por enquanto, você está segura aqui comigo, tá bom? Tá bom, Dona Maria. Eu te amo. Foi a primeira vez que ela disse isso, e senti meu coração se encher de uma alegria imensa e dolorosa ao mesmo tempo. Eu também te amo muito, minha filha. Nos meses seguintes, com Anderson e Silvana presos, nossa vida tomou uma estabilidade que eu não esperava. Isa floresceu como uma plantinha que finalmente recebe água e sol. Suas notas na escola melhoraram drasticamente. Ela ganhou peso, estava sempre rindo e brincando. Mas eu sabia que essa paz era temporária. Uma hora os pais dela sairiam da prisão e eu teria que enfrentar novamente a possibilidade de perdê-la. Foi a assistente social Márcia quem me trouxe as notícias sobre o caso criminal dos pais de Isa. Anderson tinha sido condenado a 3 anos de prisão por tráfico de drogas. Silvana, por ser réu primário, pegou apenas 1 ano, mas acabou saindo em 6 meses por bom comportamento. O que isso significa para Isa? Perguntei. Significa que em breve a Silvana vai querer recuperar a guarda da filha. E legalmente, ela tem esse direito. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Mesmo ela tendo abandonado a criança, mesmo sendo viciada, Dona Maria, a lei sempre favorece a manutenção dos vínculos familiares biológicos. A menos que haja prova de abuso grave, os pais têm prioridade na guarda dos filhos. E não há abuso grave em abandonar uma criança de 8 anos na rua. Há negligência, sim,
Mas negligência pode ser considerada um problema temporário, especialmente se os pais demonstrarem que estão se tratando. E estão se tratando. Márcia suspirou. A Silvana está frequentando um programa de reabilitação na prisão, pelo menos no papel. Voltei para casa com o coração pesado. Como eu ia contar para Isa que sua mãe poderia voltar a qualquer momento para levá-la embora? Mas não precisei contar. Na semana seguinte, Silvana apareceu na minha porta. Ela estava diferente, mais limpa, mais magra, com o cabelo cortado e arrumado. Usava roupas simples, mas decentes, e havia uma lucidez em seus olhos que não estava lá da última vez. Boa tarde, Dona Maria. Posso conversar com a senhora? Deixei ela entrar, mas mantive distância. Isa estava na escola, então pelo menos teria tempo de ouvir o que ela queria. Quero começar pedindo desculpas, Silvana disse, sentando na ponta do sofá, pelo que o Anderson e eu fizemos com a Isabela, pela forma como tratamos a senhora. Não respondi, apenas esperei que ela continuasse. Eu sei que a senhora deve me odiar, e tem todo o direito. Eu fui uma péssima mãe. E por que acha que agora vai ser diferente? Porque eu tô limpa, Dona Maria. Faz 4 meses que não uso nada, e tô fazendo tratamento com psicólogo, participando dos grupos de apoio. E o Anderson? O Anderson ainda tem muito tempo pela frente na cadeia. E honestamente, acho que é melhor assim. Ele não tá pronto para mudar. Talvez nunca esteja. Silvana pausou, mexeu nas mãos nervosamente. Dona Maria, eu vim aqui para pedir um favor. Que favor? Eu quero ter minha filha de volta, mas eu sei que não posso simplesmente chegar aqui e arrancar ela da única estabilidade que ela já teve na vida. Então eu queria propor uma coisa. Meu coração começou a bater mais rápido. Que tal se eu começar a visitar ela aqui, aos poucos, para a gente se conhecer de novo? E se tudo correr bem, se ela se sentir à vontade comigo, aí a gente pensa numa transição gradual. A proposta me surpreendeu. Era muito mais sensata do que eu esperava. E se ela não quiser ir com você? Aí eu vou ter que aceitar. Porque pela primeira vez na minha vida, eu quero fazer o que é melhor para minha filha, não o que é melhor para mim. Havia algo na voz de Silvana que me fez acreditar que ela estava sendo sincera. Talvez fosse ingenuidade minha, mas decidi dar uma chance. Está bem, mas com algumas condições. Quais? Primeiro, as visitas só acontecem aqui em casa, comigo presente. Segundo, se eu perceber que você usou alguma coisa, se chegar aqui alterada uma única vez, as visitas acabam imediatamente. Terceiro, nada de pressão em cima da Isa. Se ela não quiser conversar com você, você respeita. Aceito todas as condições. E quarto, se em algum momento eu achar que essas visitas estão fazendo mal para ela, elas param. A prioridade é o bem-estar da Isa, não seus direitos como mãe. Silvana assentiu. Entendo. E Dona Maria, obrigada por tudo que a senhora fez pela minha filha. Eu nunca vou conseguir pagar essa dívida. Naquela tarde, quando Isa chegou da escola, contei sobre a conversa com Silvana. A reação dela foi um misto de curiosidade, esperança e medo. Ela disse que mudou? Disse. Mas a gente só vai saber se é verdade com o tempo. E se ela quiser me levar embora? Ninguém vai te levar para lugar nenhum contra sua vontade, minha filha. Isso eu prometo. A primeira visita de Silvana foi marcada para o sábado seguinte. Isa passou a semana inteira nervosa, ora animada com a possibilidade de reencontrar a mãe, ora com medo de que tudo fosse apenas uma farsa. Quando Silvana chegou, trazia um pequeno presente, um livro de contos de fada, nada muito caro, mas escolhido com carinho. Oi, Isa, ela disse, visivelmente nervosa também. Oi, mãe. Ficaram se olhando por um momento. Duas estranhas que dividiam o mesmo sangue, mas não compartilhavam mais memórias felizes. Você cresceu, Silvana disse finalmente. Cresci um pouquinho e aprendi um monte de coisas novas na escola. É mesmo? Que tipo de coisas? Isa começou a contar sobre as aulas, os colegas, os livros que estava lendo. Aos poucos, ambas foram relaxando. Eu ficava ali por perto, observando tudo, pronta para intervir se fosse necessário. As visitas se tornaram regulares. Todo sábado, Silvana aparecia na minha porta, sempre pontual, sempre sóbria. Aos poucos, ela e Isa foram reconstruindo uma relação. Não era mais a relação mãe e filha de antes.
Essa estava irreparavelmente quebrada. Era algo novo, mais cuidadoso, mais frágil, mas talvez mais honesto. Passaram-se 3 meses assim. Silvana conseguiu um emprego como faxineira em um prédio comercial, alugou um quartinho pequeno, mais limpo, e continuava frequentando as reuniões de narcóticos anônimos. Foi então que ela trouxe o assunto que eu sabia que uma hora ia chegar. Dona Maria, eu acho que tá na hora da Isa vir morar comigo. Senti o mundo girar ao meu redor. Mesmo sabendo que esse momento chegaria, não estava preparada para ele. Você acha que ela está pronta? Eu acho que a gente nunca vai estar completamente pronta. Mas ela é minha filha, e eu quero tentar ser a mãe que ela merece. Olhei para a Isa, que estava brincando no quintal. Nos últimos meses, ela tinha se tornado uma criança feliz, segura de si, cheia de sonhos e planos para o futuro. A ideia de perdê-la me doía fisicamente. E se não der certo? Vai dar certo. Tem que dar. E se você recair? Não vou recair. Tenho motivos demais para não recair. Queria acreditar nela, mas o medo era maior que a esperança. Naquela noite, conversei com Isa sobre o pedido da mãe. Como esperado, ela ficou dividida. Dona Maria, eu quero tentar morar com minha mãe, mas também não quero deixar a senhora. Você não vai me deixar, minha filha. Mesmo que vá morar com sua mãe, você sempre vai ser minha menina também. A senhora promete que se não der certo, eu posso voltar? Prometo. Foi com o coração partido que, 2 semanas depois, ajudei Isa a fazer as malas. Eram poucas coisas. As roupas que eu tinha comprado, os livros e brinquedos, os cadernos da escola. Mas cada item que eu colocava na mala parecia levar um pedaço de mim junto. Dona Maria, Isa disse na véspera da mudança. A senhora vai ficar muito sozinha sem mim? Vou sentir muita saudade. Mas vou ficar feliz sabendo que você está com sua mãe, tentando ser uma família de verdade. E se eu sentir muita saudade da senhora? Aí você vem me visitar, todo fim de semana, se quiser. Na manhã da mudança, Silvana chegou cedo com um táxi. Ela também parecia nervosa e emocionada. Dona Maria, ela disse enquanto colocávamos as coisas no carro, eu sei que a senhora vai ficar preocupada. Por isso eu quero dar meu endereço, meu telefone, o telefone do meu trabalho. Se a senhora quiser saber como a Isa está, pode ligar a hora que for. Obrigada, Silvana. E se eu não conseguir cuidar bem dela, se alguma coisa der errado, eu trago ela de volta para a senhora, sem drama, sem briga, porque eu aprendi que amar às vezes é saber quando deixar ir. Quando chegou a hora da despedida, Isa me abraçou tão forte que pensei que ela fosse me quebrar as costelas. Eu te amo, Dona Maria. Muito, muito, muito. Eu também te amo, minha filha. Mais que tudo nesse mundo. A senhora promete que vai me esperar? Se eu quiser voltar? Sempre, minha pequena. Sempre. Vi o táxi se afastando pela rua, levando embora a menina que tinha dado sentido aos meus dias por quase 1 ano. A casa ficou silenciosa como um túmulo, e pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente sozinha. Os primeiros dias foram terríveis. Eu acordava de manhã esperando ouvir a voz de Isa me chamando para o café da manhã. Preparava comida para 2 pessoas por puro hábito. À noite, ia até o quarto que tinha sido dela e ficava olhando a cama arrumada, vazia, esperando. Silvana cumpriu a promessa de me manter informada. Ligava quase todo dia para contar como Isa estava se adaptando, como tinha sido o dia na escola, se ela tinha comido bem. E toda a conversa terminava com: ela manda um beijo para a senhora e diz que tá com saudades. As visitas começaram no 2º fim de semana. Isa chegava na sexta-feira depois da escola e ficava até domingo à noite. Via que ela estava bem, talvez um pouquinho mais magra, talvez com umas olheiras leves, mas no geral bem. Como está sendo morar? Com sua mãe? Perguntei. Está bom. Ela faz comida gostosa, me ajuda com a lição de casa e não grita comigo quando eu faço bagunça. E vocês conversam? Conversamos. Ela me conta histórias de quando era pequena e eu conto sobre a escola. À noite, antes de dormir, ela sempre pergunta se eu tô feliz. E você está feliz? Isa pensou por um momento. Tô diferente feliz. Não é a mesma felicidade de quando eu morava aqui com a senhora, mas é uma felicidade nova. É a felicidade de saber que minha mãe tá tentando de verdade. Aquelas palavras me tranquilizaram mais do que qualquer coisa que Silvana poderia ter dito. Passaram-se 6 meses assim.
Isa vinha me visitar regularmente, e eu podia ver que ela estava realmente bem. Havia ganhado peso, tinha um brilho novo nos olhos, e falava da mãe com carinho genuíno. Silvana também mudara. Nas poucas vezes que conversamos, percebi que ela tinha uma serenidade que não existia antes. Falava dos planos que tinha para ela e Isa, dos cursos que queria fazer, do apartamento maior que esperava alugar. Dona Maria, ela me disse um dia, eu queria que a senhora soubesse que se a Isa é a pessoa maravilhosa que é hoje, é por causa da senhora. Eu posso ser a mãe biológica dela, mas a senhora é quem ensinou ela a ser forte, a ser carinhosa, a acreditar em si mesma. Isa sempre foi especial, Silvana. Eu só dei a ela o que ela precisava para florescer. Exatamente. E por isso, eu vou ser eternamente grata à senhora. Foi mais ou menos nessa época que Isa me fez uma pergunta que mudou minha perspectiva sobre tudo. Dona Maria, a senhora ainda se sente sozinha? Às vezes, respondi honestamente, mas menos do que antes. Saber que você está bem, que está sendo amada e cuidada, isso me faz muito feliz. E se eu perguntar uma coisa meio estranha? Pode perguntar. A senhora acha que daria para a gente ser uma família diferente? Tipo, eu morando com minha mãe, mas a senhora também fazendo parte? Como assim, minha filha? Tipo, eu poderia chamar a senhora de vó? E a gente poderia se ver mais vezes? E quando minha mãe precisasse de ajuda, ela poderia pedir para a senhora? A ideia me tocou profundamente. Uma família construída não pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha. Você acha que sua mãe toparia? Vou perguntar para ela. Na semana seguinte, Silvana me ligou. Dona Maria, a Isa conversou comigo sobre a ideia dela. E eu acho maravilhosa. Você tem certeza? Tenho, sim. A senhora faz parte da história da Isa. Faz parte de quem ela é hoje. E honestamente, ainda tenho muito que aprender sobre ser mãe. Seria um privilégio ter a senhora como uma avó para ela. E foi assim que nossa família não convencional tomou forma. Isa continuou morando com Silvana, mas eu me tornei oficialmente sua avó de coração. Participava das reuniões de pais na escola, ia aos aniversários, ajudava com a lição de casa, quando necessário. Silvana e eu desenvolvemos uma amizade inesperada. Ela me pedia conselhos sobre como lidar com situações difíceis, e eu a ajudava sempre que podia. Às vezes ela trazia a Isa para passar o fim de semana comigo. Às vezes eu ia jantar na casa delas. Anderson saiu da prisão 2 anos depois, mas felizmente não tentou reaver a guarda de Isa. Segundo Silvana, ele tinha se envolvido com outra mulher em outro estado e não demonstrava interesse em retomar a vida de pai. De certa forma, foi um alívio para todos nós. A vida seguiu seu curso natural. Isa cresceu e se tornou uma adolescente linda e inteligente. Sempre foi uma das melhores alunas da turma, e eu me orgulhava imensamente cada vez que ela me mostrava uma nota alta ou me contava sobre algum projeto especial na escola. Silvana se manteve limpa durante todos esses anos. Houve alguns momentos difíceis, algumas recaídas menores, mas ela sempre conseguiu se recuperar com a ajuda dos grupos de apoio, e principalmente com o amor pela filha servindo como âncora. Dona Maria, ela me disse um dia, quando Isa já tinha 15 anos. Às vezes eu fico pensando no que teria acontecido se a senhora não tivesse encontrado minha filha naquele dia. Não adianta pensar nisso, Silvana. O importante é o que aconteceu. Mas eu penso sim, e eu sei que se não fosse pela senhora, eu provavelmente teria perdido a Isa para sempre. Talvez até para algo pior. Era uma conversa que tínhamos de tempos em tempos, sempre emocionante, sempre nos lembrando de como a vida pode tomar rumos inesperados. Quando Isa completou 16 anos, me fez um pedido especial. Vó Maria, no meu aniversário de 18 anos, eu quero fazer alguma coisa oficial para mostrar que a senhora é minha família de verdade. Como assim, minha filha? Não sei ainda, mas quero que todo mundo saiba que a senhora é minha avó, não só de coração, mas de documento também. A ideia me emocionou tanto que chorei na hora. Pensar que aquela menina que eu tinha encontrado abandonada na rua agora queria oficializar nosso vínculo era mais do que eu poderia ter sonhado. No aniversário de 18 anos dela, fizemos uma pequena cerimônia simbólica no cartório. Não tinha valor legal, claro, mas para nós tinha todo o significado do mundo. Isa assinou um documento dizendo que me escolhia como avó, e eu assinei outro dizendo que a escolhia como neta.
Agora é oficial, ela disse, me abraçando, forte depois da cerimônia. A senhora é minha avó para sempre, e você é minha neta para sempre, respondi, com lágrimas nos olhos. Hoje, Isa tem 22 anos. Está no último ano da faculdade de pedagogia. Sempre disse que queria ser professora para ajudar outras crianças como ela foi ajudada um dia. Silvana trabalha como coordenadora de limpeza no mesmo prédio onde começou como faxineira, e já faz 8 anos que está limpa. Eu tenho 62 anos, e posso dizer com certeza que os últimos 7 anos foram os mais felizes da minha vida. Ganhei uma filha e uma neta, sem ter que dar à luz a nenhuma das duas. Aprendi que família é muito mais do que sangue. É escolha, é cuidado, é estar presente nos momentos importantes e também nos pequenos momentos do dia a dia. Ainda moro na mesma casinha na Vila Esperança, mas agora ela está sempre cheia de vida. Isa vem me visitar pelo menos 2 vezes por semana. Silvana aparece para jantar aos domingos e o quarto, que um dia foi dos meus filhos, agora é oficialmente o quarto da Isa. Às vezes, quando estou sozinha na varanda tomando meu café matinal, penso naquela manhã de dezembro de 7 anos atrás. Se eu não tivesse decidido caminhar na direção daquela menina magricela sentada na calçada, se tivesse escolhido ir direto ao mercadinho como planejado, nossas vidas teriam sido completamente diferentes. Mas o destino quis que nossos caminhos se cruzassem naquele momento exato, e eu sou eternamente grata por isso. A Isa mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Ela me ensinou que nunca é tarde para começar de novo, para amar de novo, para ser necessária de novo. Me ensinou que a solidão não é um estado permanente, mas apenas uma pausa entre os capítulos da nossa história. E para aqueles que estão me escutando agora, que talvez estejam passando por momentos difíceis, que se sentem sozinhos ou perdidos, eu quero dizer uma coisa. Às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho quando menos esperamos. Às vezes somos nós que precisamos ser salvos. Às vezes somos nós que precisamos salvar alguém. Mas sempre, sempre vale a pena abrir o coração para essas possibilidades. Porque no final das contas, não importa como uma família se forma. O que importa é o amor que existe dentro dela. E o amor que existe entre mim, a Isa e a Silvana é tão real e forte quanto qualquer amor que eu já senti na vida. Hoje, quando vejo outras, crianças em situação de vulnerabilidade, sempre penso, e se essa fosse minha Isa? E se ninguém parasse para ajudar? Por isso, sempre que posso, estendo a mão. Não porque sou uma pessoa especial, mas porque aprendi que pequenos gestos podem ter consequências gigantescas. A Isa está namorando um rapaz muito bonzinho há 2 anos. Ele se chama Miguel, e me chama de Vó Maria também. Às vezes brinco dizendo que logo vou ter bisnetos para mimar, e ela fica vermelha de vergonha. Calma aí, vó, uma coisa de cada vez, ela diz, rindo. Mas eu sei que quando esse dia chegar, se chegar, eu vou estar aqui, pronta para amar mais uma vez, pronta para abrir minha casa e meu coração para mais uma criança que vai chamar essa senhora de 62 anos de vó. Porque essa é a coisa mais linda do amor. Ele se multiplica em vez de se dividir. Quanto mais a gente ama, mais amor a gente tem para dar. E se há uma coisa que eu quero que vocês levem da minha história, é essa. Nunca subestimem o poder de um gesto simples. Um bom dia para uma criança abandonada na rua, um prato de comida oferecido a quem tem fome, um abraço dado a quem precisa de carinho. Essas pequenas coisas podem mudar vidas inteiras. A minha certamente foi mudada. E espero que a história da Isa inspire vocês a acreditarem que sempre é possível recomeçar. Sempre é possível construir algo bonito, mesmo quando tudo parece perdido. Porque às vezes, quando pensamos que estamos salvando alguém, descobrimos que na verdade estamos sendo salvos também. E essa é a mais bonita de todas as descobertas. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, em algum lugar por aí, existe alguém esperando pelo seu gesto de amor. Pode ser uma criança abandonada, pode ser um idoso solitário, pode ser um vizinho que está passando por dificuldades. Não deixem essa oportunidade passar, porque o amor que damos sempre volta para nós multiplicado. Sempre.